Vitor entrou na casa com um semblante sombrio, o ambiente carregado de tensão e um silêncio denso que pairava sobre a cozinha. Luciana estava sentada à mesa, o rosto sulcado por lágrimas que caíam silenciosamente, enquanto a chuva batia suavemente nas janelas, acentuando a atmosfera de desespero e conflito. "Está feliz agora?" perguntou Vitor, fora de si, rompendo o silêncio com uma voz cheia de rancor. "Veja os problemas que nossa filha nos traz, e tudo é culpa sua por tê-la incentivado tanto." Ele não conseguia encontrar palavras que acalmassem Vitor, que parecia consumido pela raiva e pela impotência. Luciana levantou os olhos, seu olhar cheio de tristeza e cansaço. Suas palavras saíram entrecortadas, impregnadas de uma dor profunda que só uma mãe podia entender. "Só temos uma filha, Vitor. Depois de 3 abortos que eu tive, poderíamos não ter tido nenhuma. Cada um desses abortos foi um golpe devastador, uma ferida que nunca cicatrizou completamente. E agora que ela está grávida, você realmente acha que esta é a forma de reagir? Sim, é um momento difícil, mas não é a primeira nem será a última vez que alguém passa por isso." Ela fez uma pausa, tentando conter as lágrimas que ameaçavam transbordar novamente. "Se ela decidir dar à luz, teremos um neto. Não é como se tivéssemos netos de sobra. Ou você pensa em expulsá-la de casa junto com o bebê? Você realmente acha que isso resolveria alguma coisa? Que tipo de mensagem estaríamos enviando? Que tipo de pessoas seríamos?" Vitor bateu na mesa com o punho, fazendo os pratos tremerem. "Você já nem me escuta mais. Tenho vergonha na frente das pessoas, você não entende?" O eco de sua voz ressoou na cozinha, enquanto Luciana tentava encontrar a força para enfrentá-lo. Seu amor pela filha a mantinha firme, mas o peso das palavras de Vitor a enfraquecia. A tensão na sala era palpável, uma energia densa que pesava sobre ambos como uma nuvem escura. Vitor e Luciana se olhavam, conscientes de que a situação não se resolveria facilmente. A decisão que deveriam tomar não afetaria apenas suas vidas, mas também o futuro de sua filha e seu neto por nascer. A família de Vitor e Luciana era uma das mais respeitadas em seu bairro, conhecidas por sua integridade e bons costumes. Eram pessoas honradas, e a comunidade admirava como todas as mulheres da família haviam encontrado a felicidade no casamento. No entanto, essa última situação havia deixado todos atônitos. A filha de Vitor e Luciana não se casou e, para surpresa de todos, ficou grávida. Era um escândalo em uma família que sempre foi exemplo de retidão e decoro. "Bem, Vitor, vamos tratar desse assunto agora mesmo", disse Luciana, com uma expressão decidida. "Há alguns dias, conversei com uma vizinha. Seu filho mais velho acabou de voltar do serviço militar, conseguiu emprego, mas não tem um lugar fixo para morar. Deram-lhe um quarto emprestado, mas é apenas temporário. O que acha de casarmos nossa filha com esse jovem?" Luciana falou com uma mistura de esperança e realismo, consciente de que esta poderia ser uma solução prática para o problema que enfrentavam. "Mas são pessoas com poucos recursos", replicou Vitor, franzindo o senho. "Quem em sã consciência gostaria de nossa filha se não fosse alguém de um nível econômico mais alto? Os ricos têm opções, enquanto essas pessoas só buscam resolver seus problemas financeiros de qualquer maneira possível." Suas palavras mostravam preocupação com o futuro e a reputação familiar, embora seu tom revelasse uma crescente aceitação da realidade de que as opções eram limitadas. Vitor olhou para a esposa e ficou pensando, o silêncio se prolongando enquanto processava o que Luciana lhe havia dito. Ele percebeu o que sua mulher estava insinuando. Embora inicialmente tivesse rejeitado a ideia por considerá-la descabida, agora havia um lampejo de lógica nela. Tampouco era tão louco, e o que lhe propôs foi subornar o noivo. A vizinha não rejeitou a proposta de forma alguma.
Piscou com os olhos redondos e sorriu para Luciana e Vitor, sua expressão mostrando uma mistura de surpresa e alívio. A ideia de que seu filho poderia ter um futuro mais estável graças a esse arranjo lhe parecia quase um milagre. Me parece uma excelente ideia, disse a vizinha, assentindo com entusiasmo. Meu filho ficará encantado de conhecer sua filha. É um bom rapaz, trabalhador e honesto. Tenho certeza de que se darão bem. Enquanto as duas mulheres conversavam animadamente sobre os detalhes, Vitor observava em silêncio, sentindo como uma mistura de alívio e temor se apoderava dele. Sabia que estavam tomando um caminho arriscado, mas também compreendia que, às vezes, as decisões mais difíceis eram necessárias para proteger a família. Oh, que alegria me deram, disse a vizinha de repente, com um sorriso genuíno. Sua filha Sandra é uma jovem encantadora. Me parece uma excelente ideia, e a gravidez da menina não é um problema. Meu Gerardo tem um coração muito bom. Como puderam notar, ele adora cuidar dos irmãos mais novos. Além de Gerardo, na família da vizinha havia outros 3 filhos homens e uma filha. A vizinha, uma mulher robusta de cabelo grisalho e olhos brilhantes, irradiava uma calor que preenchia a sala. Vitor trocou olhares com a esposa. Estavam sentados em uma mesa redonda, repleta de frutas, embutidos e doces, que Luciana havia preparado com esmero, na esperança de que o acordo com os vizinhos se tornasse mais fácil e agradável. A cozinha da vizinha era modesta, mas acolhedora, com cortinas de renda nas janelas e uma grande panela de ensopado fumegante sobre o fogão. O aroma da comida caseira enchia o ar, criando uma atmosfera de lar. Vitor se sentia envergonhado por causa deste casamento. Não era esse o futuro que desejava para sua filha, mas sua esposa Luciana parecia até contente. As coisas, de repente, saíram melhor do que esperava. Querida, quando finalmente formos uma só família, estarei aqui para apoiar seus filhos e a você, disse Luciana com um grande sorriso. Vou considerá-la como uma irmã e, claro, Vitor apoiará seu genro. Ai, que alegria, Luciana, obrigado por suas palavras. Assim será, além disso sei que Gerardo não tem pai, e meu Vitor sempre sonhou em ter um filho. Não será acaso este jovem o filho que tanto desejou? Os olhos da vizinha se encheram de gratidão. A vizinha continuava falando com entusiasmo, detalhando como poderiam se apoiar mutuamente, enquanto as crianças brincavam lá fora sob a chuva, alheias às preocupações dos adultos. O ambiente na cozinha começou a relaxar. Risadas tímidas substituíram os sussurros tensos, e por um momento, Vitor se permitiu imaginar um futuro em que sua filha e seu neto estariam rodeados de amor e apoio. Ele olhou para Luciana, e, embora as palavras não saíssem de sua boca, seus olhos refletiam uma compreensão silenciosa. Estavam fazendo o melhor que podiam pela sua família. Vitor e Luciana voltaram para casa satisfeitos. Luciana segurou a mão do marido e sorriu durante todo o trajeto, mas Vitor não estava completamente convencido. Enquanto dirigiam pelas ruas molhadas pela chuva, o ruído do motor era o único som que quebrava o silêncio entre eles. Por que você prometeu que iríamos ajudá-los? Está louca ou o quê? Perguntou Vitor, desconcertado e um pouco irritado, com os olhos fixos na estrada. Luciana, com uma serenidade que contrastava com a preocupação do marido, respondeu com tranquilidade. Não, Vitor, não vamos ajudá-los, disse, apertando suavemente sua mão. Demos a eles uma esperança, mas não é nossa responsabilidade resolver todos os seus problemas. Nosso objetivo principal é garantir o futuro de nossa filha e nosso neto. No dia seguinte, eles entraram no carro e foram visitar sua filha Sandra. Ela morava em um pequeno apartamento e estudava em uma universidade local. O trajeto até o apartamento de Sandra transcorreu em silêncio, interrompido apenas pelo murmúrio ocasional de Luciana,
apontando algum detalhe da paisagem ou comentando sobre a última vez que visitaram a filha. O apartamento estava situado em um bairro novo, ainda em construção. Embora o edifício em si já estivesse concluído, ao redor viam-se guindastes e operários trabalhando. Vitor havia comprado o apartamento recentemente, já que a área ainda estava em desenvolvimento e o preço era elevado. Ele fez isso com a intenção de dar um presente à sua filha, um lugar seguro e confortável onde pudesse se concentrar em seus estudos e começar a construir seu futuro. No entanto, seus planos foram alterados quando Sandra ficou grávida. Já haviam chegado a essa casa de tijolos, mas Vitor não queria nem sair do carro. A chuva caía com força, tamborilando no teto do veículo, criando um ambiente ainda mais tenso e melancólico. O ar dentro do carro estava carregado de um silêncio pesado, quebrado unicamente pelo som rítmico dos limpadores de para-brisa. Vá você, eu te espero aqui. A Sandra eu não quero nem ver, é uma traidora. Conte-lhe tudo e veja o que ela diz. Diga que o pai dela está muito bravo com ela, e se não nos ouvir, que recolha suas coisas e deixe o apartamento. Porque é meu. Melhor eu alugar para alguém mais, assim ganho algo, disse Vitor, com um tom amargo e desdenhoso, as mãos apertando o volante com força. Luciana franziu a testa e, embora normalmente defendesse a filha, desta vez se sentiu presa entre o amor maternal e o respeito pelo marido. Ela se voltou para ele, o rosto refletindo uma mistura de indignação e tristeza. Seus olhos, normalmente cheios de ternura, brilhavam com uma intensidade que Vitor não via há muito tempo. Como você pode falar assim da própria filha? Replicou Luciana, com uma voz firme que não admitia réplica. Mas você verá como ela entenderá tudo. Vou falar com ela agora mesmo. Sem esperar resposta, Luciana abriu a porta do carro e saiu, protegendo-se da chuva com um guarda-chuva vermelho. Vitor a observou enquanto ela caminhava em direção à entrada do prédio, sua figura erguida e decidida apesar da tempestade que se abatia sobre eles. Sentia um nó no estômago, uma mistura de raiva e culpa que o consumia por dentro. Luciana subiu rapidamente as escadas até o pequeno apartamento de Sandra, seu coração batendo forte. Bateu suavemente na porta, e após alguns segundos, Sandra abriu, com uma expressão surpresa e preocupada. Mãe, o que aconteceu? Papai está com você? Perguntou Sandra, olhando por cima do ombro da mãe para o corredor vazio. Não, querida, ele está no carro, respondeu Luciana, entrando e fechando a porta atrás de si. Precisamos conversar. Seu pai está muito bravo, mas estou aqui para te apoiar. Precisamos encontrar uma solução juntos. Sandra conduziu até a pequena sala, onde se sentaram no sofá. O ambiente no apartamento era quente e acolhedor, um refúgio seguro do tumulto exterior. Luciana segurou a mão da filha e, com voz tranquila mas firme, começou a explicar a situação e a proposta que haviam discutido com os vizinhos. Seu pai acha que você deveria considerar se casar com Gerardo, o filho da nossa vizinha, disse Luciana, observando atentamente a reação de Sandra. Sei que isso pode parecer precipitado e difícil, mas queremos garantir que você e seu bebê estejam bem cuidados. Sandra, embora inicialmente surpresa, ouviu atentamente. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto processava a informação, sentindo o peso das expectativas e o amor de sua mãe. Mãe, não sei se consigo fazer isso, sussurrou Sandra, sua voz tremendo. Tenho medo. Não quero arruinar a vida de mais ninguém pelos meus erros. Luciana apertou a mão da filha com mais força, sua expressão endurecendo levemente. Querida, se não aceitar esta solução, não teremos outra opção a não ser te virar as costas. Seu pai não quer nem te ver depois do grande erro que cometeu. Se não nos ouvir, terá que recolher suas coisas e deixar o apartamento.
Não podemos permitir que esta situação continue assim, disse Luciana, sua voz tremendo com uma mistura de dor e determinação. Sandra olhou incrédula, as lágrimas escorrendo pelos olhos. A realidade da situação a golpeava com força, e ela sentia que o mundo desmoronava ao seu redor. Mãe, por favor, começou Sandra, sua voz se quebrando. É o melhor para todos, Sandra. Sei que é difícil, mas devemos pensar no futuro. Gerardo é um bom homem, e esta é uma oportunidade para que você e seu bebê tenham uma vida estável, respondeu Luciana, tentando manter a calma. O dia em que Gerardo e Sandra se conheceram foi um encontro estranho, carregado de tensões e emoções contidas. Parecia ser o pior dia de suas vidas. Gerardo estava abatido e triste, com os ombros caídos e uma expressão sombria. Sandra já o esperava no local que havia escolhido, um pequeno café em uma esquina tranquila da cidade. O olhar da jovem indicava que ela também estava muito chateada, seus olhos brilhando com uma mistura de frustração e tristeza. Observando de longe, escondida atrás de um arbusto próximo, a mãe de Sandra, Luciana, estava inquieta e preocupada. Ai, mas como é que ela pôs esse vestido? Pensou Luciana, desesperada. Eu tinha comprado um vestido perfeito para ela, para que a barriga não aparecesse, e ela usa um justo, claro, para me contrariar. Gerardo, ao se aproximar, olhou em silêncio para a barriga saliente de sua futura noiva, seus pensamentos um turbilhão de incertezas. O ambiente estava carregado de uma tensão palpável, ambos conscientes do peso da situação. Finalmente, após alguns momentos de silêncio constrangedor, Gerardo quebrou o gelo, sua voz trêmula e cheia de confusão. Não foi isso que combinamos, disse ele a Vitor depois, seu tom carregado de incredulidade e rejeição. Sua filha está prestes a dar à luz. Como vou me casar com ela? Não penso em assumir tal responsabilidade. Vitor sentiu um nó no estômago, o desespero crescendo dentro dele. Olhou para Sandra, que agora tinha lágrimas nos olhos, seu rosto uma máscara de dor e vergonha. Luciana, escondida, observava a cena de coração partido, sentindo-se impotente e frustrada. Vitor, em uma tentativa de controlar a situação, agarrou Gerardo com força pelo ombro, seus dedos cravando-se na carne do jovem. Escute, jovem, disse Vitor, tentando soar decidido, embora sua voz traísse um leve tremor. Não tire conclusões precipitadas. Como compensação pelo que está relacionado com o bebê, vou lhe oferecer um apartamento em um novo complexo residencial. O que acha da proposta? Gerardo, atônito com a oferta inesperada, ficou completamente surpreso. Seus olhos fixaram-se no rosto de Vitor, procurando algum sinal de que aquilo era uma brincadeira. Sua expressão refletia uma mistura de incredulidade e espanto, enquanto sua mente começava a processar a magnitude da oferta. O senhor está fora de si? Perguntou Gerardo, com um tom incrédulo e desconcertado. E quantos quartos tem o apartamento? Vitor, ao ver a reação de Gerardo, apressou-se em esclarecer a oferta. Sabia que aquela era uma oportunidade de convencer o jovem, e não podia permitir que a situação desmoronasse no último momento. É um apartamento de 2 quartos, explicou Vitor, tentando soar convincente. Moderno, em uma área que está começando a decolar. É um bom lugar, e lhe daria estabilidade. Além disso, lhe darei uma quantia adicional de dinheiro para que possa começar bem. Gerardo, ainda atônito, começou a considerar a oferta com mais atenção. A ideia de um apartamento novo em um bairro em crescimento era tentadora, mas a magnitude da responsabilidade que lhe estava sendo oferecida ainda o fazia hesitar. Olhou para Vitor com uma mistura de incerteza e curiosidade, sua mente ponderando os prós e contras. E quais seriam as condições? Perguntou Gerardo, tentando entender todos os detalhes.
porque isso não pode ser tão simples. Vítor, sentindo que a conversa estava tomando um rumo mais favorável, tentou ser mais transparente. As condições são simples, disse Vítor, com um tom que tentava ser tranquilizador. Ofereço o apartamento e o dinheiro para começar, em troca de que se case com Sandra e apoie ela e o bebê. Minha intenção é garantir que todos estejam bem cuidados e que a situação não se torne um problema maior. Se decidir aceitar, estou disposto a ajudá-lo em tudo o que precisar para que se adapte a essa nova vida. Gerardo assentiu lentamente, ainda processando a oferta. O apartamento e o dinheiro eram tentadores, mas a ideia de assumir uma responsabilidade tão grande ainda era um peso sobre seus ombros. Seu olhar desviou-se para Sandra, que estava sentada do outro lado da mesa, seus olhos ainda úmidos, e depois para Vítor, que o olhava com uma mistura de esperança e urgência. O silêncio tornou-se denso enquanto Gerardo pensava nas palavras de Vítor e no futuro que lhe era oferecido. Gerardo, ainda sentindo o peso da decisão sobre seus ombros, finalmente levantou-se da mesa com uma expressão decidida. As palavras de Vítor haviam tocado fundo nele, e embora a ideia de assumir tal responsabilidade o tivesse inicialmente sobrecarregado, a oferta do apartamento e do dinheiro para começar uma nova vida era atraente demais para ser recusada. Além disso, sua família tinha muitas dívidas e, pensando neles, aceitou. Está bem, disse Gerardo, com um tom que refletia tanto resignação quanto resolução. Aceito a oferta. Vou me casar com Sandra e assumir a responsabilidade. Vítor, ao ouvir as palavras de Gerardo, sentiu um alívio palpável. Seu rosto relaxou e uma expressão de gratidão apareceu em seus olhos. Sabia que essa decisão não resolveria todos os problemas, mas pelo menos lhes daria uma oportunidade de começar de novo. Perfeito, disse Vítor, estendendo sua mão para Gerardo em um gesto de acordo. Vamos fazer as coisas da maneira certa. Vou ajudá-lo a se adaptar a essa nova situação, e vou garantir que tudo esteja em ordem. O processo para formalizar o compromisso não demorou a começar. Poucos dias depois, Gerardo e Sandra se encontraram em um pequeno cartório, onde assinaram os documentos necessários para legalizar o casamento. A atmosfera no cartório era formal, mas carregada de uma sensação de novidade e expectativa. Gerardo, vestido com um terno escuro que havia alugado para a ocasião, olhava para Sandra com uma mistura de nervosismo e determinação. Sandra, com um vestido simples, mas elegante, exibia uma mistura de esperança e tristeza nos olhos. O dia do casamento chegou com uma leve chuva que parecia ecoar as lágrimas que haviam caído durante as semanas anteriores. O pequeno apartamento de Sandra, que fora decorado com esmero por sua mãe, estava transformado em um cenário acolhedor para a cerimônia. E assim, oficialmente, tornaram-se marido e mulher. Sandra passava a maior parte dos seus dias em frente à televisão, encolhida no sofá da pequena sala que agora compartilhava com Gerardo. A luz azulada da televisão iluminava seu rosto pálido enquanto devorava uma mistura de petiscos e comida rápida que sua mãe trazia ou que Gerardo preparava com esforço na cozinha. O som constante de programas e notícias ao fundo parecia acompanhar a monotonia de seus dias, um lembrete constante de sua situação atual. A casa, uma mistura de desordem e refúgio, mostrava sinais evidentes de uma vida em pausa. Roupas sujas se amontoavam no chão, e restos de comida acumulavam-se na mesa de centro. Apesar de Gerardo tentar manter o lugar em ordem, o ambiente caótico parecia resistir a qualquer tentativa de organização. Sandra, vestindo um roupão de banho gasto e com o cabelo emaranhado, parecia indiferente à desordem ao seu redor. Por que você está me olhando assim? Queixava-se Sandra, irritada pela presença constante de Gerardo, que estava na cozinha, tentando preparar uma refeição rápida para ela. É a primeira vez que você vê uma mulher. Gerardo, com uma expressão de surpresa e frustração,
observava o panorama com uma mistura de incredulidade e desânimo. Seus olhos percorriam a cena com evidente desaprovação. Na verdade, é a primeira vez que vejo alguém como você, respondeu Gerardo, tentando manter a calma enquanto observava a bagunça. Tão desorganizada e que passa o dia inteiro de pijama. Sandra, sem se abalar, virou-se para ele com um olhar desafiador. Sua voz, carregada de uma atitude desafiadora e um toque de desdém, ressoou no ar denso do pequeno apartamento. E por que eu deveria me arrumar? Estou em minha casa. Infelizmente, de repente você apareceu, mas quero que fique claro desde o início, não preciso de um marido. São meus pais que precisam de você, disse Sandra com descaramento, seu tom implacável e seu olhar fixo. Vou dar à luz e me trancarei com meu bebê no quarto, enquanto você dormirá no sofá da cozinha. Quando meu filho crescer um pouco, não terá necessidade de estar aqui, então não se acostume muito. Naqueles momentos, Gerardo sentia uma grande frustração com Sandra. Tinha o impulso de responder com palavras fortes, mas se continha. Já havia recebido há algum tempo a documentação do apartamento de seu sogro, mas não queria provocá-la ainda mais. Afinal, ela era apenas uma inquilina em seu próprio apartamento. Vitor e Luciana decidiram não mencionar nada à filha, então Gerardo tentava ignorar as palavras de Sandra, pois não faziam sentido para ele. Gerardo era quem se encarregava de limpar o apartamento, lavar a roupa e cozinhar. No início, Sandra ria dele, mas depois começou a se questionar seriamente: quem era Gerardo? Era um homem peculiar, capaz de fazer de tudo, algo cada vez mais raro de encontrar hoje em dia. Vicente, o homem que deixou Sandra grávida por acidente, não tinha nada a ver com Gerardo. Vicente nunca ajudava com as tarefas domésticas, estava sempre fora com os amigos ou consertando carros, e além disso, fazia isso sem receber nada em troca. Um dia, Sandra adoeceu de repente, mergulhada em um mal-estar que a fez sentir-se fraca e abatida. Passou o dia todo na cama, envolta em um cobertor grosso que não parecia fazer muito para combater o frio que sentia. Seu corpo estava agoniado por febre e calafrios, mas suas palavras eram escassas, apenas chorava em silêncio sobre o travesseiro, suas lágrimas encharcando a fronha e misturando-se com a umidade de seu mal-estar. Gerardo, que havia passado o dia trabalhando e tentando manter-se ocupado para distrair-se da situação que vivia, decidiu preparar um jantar especial para ela. Na cozinha, empenhava-se com esmero, cozinhando espaguete com frango e uma salada fresca, esperando que a comida pudesse oferecer algum consolo. A fragrância da comida enchia o apartamento, um convite ao calor que Sandra precisava. Depois que o jantar ficou pronto, Gerardo percebeu que Sandra ainda não havia saído do quarto. A preocupação o levou a aproximar-se da porta e chamá-la com um tom suave, mas inquieto. Venha comer, o jantar está pronto, disse, mas a resposta que recebeu foi um pesado silêncio. O relógio avançava, e a noite havia se tornado profunda. Gerardo decidiu então levar-lhe a comida em uma bandeja. Com movimentos cuidadosos para não derramar nada, entrou no quarto de Sandra, o calor da comida contrastando com a frieza do ambiente. Olha, trouxe um pouco do jantar já que você não veio, disse Gerardo enquanto entrava no quarto, sua voz cheia de preocupação e uma pitada de frustração. Sandra, mal levantando o olhar do travesseiro, olhou a bandeja com uma mistura de desdém e cansaço. Seus olhos estavam inchados pelo choro e seu rosto encontrava-se pálido e cansado. Não tenho apetite, respondeu Sandra com um tom desgastado, sua voz mal passando de um sussurro. Gerardo se aproximou da cama, colocando a bandeja na mesinha de cabeceira com cuidado. Sua preocupação aumentou ao ver o estado de Sandra e a forma como ela estava deitada na cama, visivelmente exausta. Você está doente? Por que não me disse nada? Devíamos chamar um médico, recriminou Gerardo,
sua voz cheia de urgência e um toque de desespero. Ele não entendia por que ela estava agindo dessa maneira, e a ideia de que ela pudesse estar em perigo o inquietava profundamente. Sandra, com o corpo encolhido e a voz quebrada pela dor e desespero, virou-se para ele com uma expressão de resignação e tristeza. Não vale a pena. A quem importa o meu bebê e a mim? Só vou ficar aqui deitada um tempo e vai passar. Nem posso dizer à minha mãe, ninguém se importa, entende? Disse com um tom de desespero, prestes a cair em prantos. Gerardo, com paciência evidente, pegou o telefone e chamou uma ambulância. Em seguida, tocou a testa de Sandra e trouxe-lhe um pano úmido. Não se preocupe, tudo vai ficar bem, disse, após examiná-la. Parece que é só um resfriado. Minha mãe também teve isso quando estava esperando minha irmã. De verdade? Perguntou Sandra, deixando de lado sua atitude hostil e olhando-o com esperança. Sim, de verdade. Vamos, levante-se e arrume-se um pouco. Você precisa colocar roupas secas. Pouco depois, os médicos chegaram e examinaram Sandra. Confirmaram que era apenas um resfriado comum, receitaram alguns medicamentos e recomendaram descanso. Os dias continuavam passando e os vizinhos estavam cada vez mais interessados no estado de Sandra. Seu pai contava-lhes que ela se casara com Gerardo há algum tempo, que mantinham uma relação que não haviam divulgado antes e que agora ela estava grávida. Os vizinhos aceitaram a explicação sem fazer mais perguntas, confiando na reputação honesta de Vitor. Enquanto isso, Luciana visitava diariamente a mãe de Gerardo, e as duas mulheres se tornaram muito próximas. Gerardo, o que você acha se eu for ver seus parentes na sua casa? Propôs Sandra. Estou com muita saudade do meu bairro, mas tenho vergonha de ir ver meu pai. Poderia ir para sua casa em vez da minha, não? Acho uma excelente ideia. Também tenho vontade de visitar os meus, respondeu Gerardo com um sorriso. Depois desse incidente, a relação entre Sandra e Gerardo melhorou significativamente. Finalmente, Sandra começou a tratar Gerardo como um amigo. Na casa de Gerardo, o ambiente era animado. As crianças corriam ao redor de Sandra ao perceber que ela estava grávida. Ela interagia com cada uma delas e lhes dava um presente. Era surpreendente como ela havia mudado. De repente, Sandra mostrava-se sentimental, amável e atenciosa. Sandra passou um dia inteiro na casa esperando que seu pai chegasse. Sua mãe chegou rapidamente, mas seu pai não apareceu. Meu pai ainda está bravo comigo. Será que não me perdoou? Pensava Sandra, cheia de incerteza. Por outro lado, Vitor estava sozinho em casa, imerso em uma tristeza profunda que não conseguia superar. Sabia que Sandra e seu esposo estavam visitando os pais do rapaz, mas o ressentimento que sentia o impedia de encontrar coragem para ir ver sua filha. De repente, um homem em uma moto parou em frente à sua casa, interrompendo o silêncio que envolvia a residência. Era um desconhecido que se aproximou com uma atitude decidida. Ao chegar, perguntou a Vitor por Sandra. Surpreso pela visita inesperada, Vitor indicou que ela vivia ali e perguntou o que ele precisava. O homem ajeitou o cabelo e, com um olhar sério, perguntou a Vitor se era o pai de Sandra. Após confirmar sua identidade, o desconhecido disse que precisavam conversar. Vitor, intrigado e disposto a ouvir, convidou-o a entrar. Uma vez dentro, o homem começou a explicar a razão de sua visita. Revelou que sabia que Sandra não se casou por amor, mas porque Vitor havia subornado o esposo com um apartamento. Vitor, atônito pela revelação, perguntou como ele havia chegado a essa conclusão. O homem, com um tom de desprezo controlado, respondeu que não era ingênuo. Explicou que Sandra estava esperando um filho seu, e que ele havia sido expulso devido ao caráter difícil de Sandra.
Não tinham se visto desde então. Se soubesse que Vitor oferecia um apartamento em troca do casamento, ele mesmo teria considerado se casar com Sandra. O rapaz olhou para Vitor com um olhar calculador e, de repente, sacudiu a cabeça com um sorriso irônico. Manifestou que, agora que o conhecia pessoalmente, parecia-lhe uma pessoa bastante agradável e sugeriu que poderiam se tornar uma família. Embora reconhecesse que a situação não era ideal, deixou claro que ele era o pai biológico do neto de Vitor. Vitor, com um tom baixo e contido, respondeu que não tinha mais apartamentos para oferecer e que o acordo com o esposo de Sandra já estava formalizado. No entanto, admitiu que ainda poderia haver uma pequena oportunidade para tentar resolver a situação de outra forma. Em um arrobo de frustração, o rapaz se levantou e deixou a casa rapidamente. Enquanto saía, lançou um grito carregado de raiva, chamando Vitor de velho estúpido antes de desaparecer por completo. Depois daquela estranha visita e de compreender as razões de sua filha para ter o bebê sozinha, Vitor sentiu um profundo remorso. Abriu devagar a porta da casa dos vizinhos e parou para contemplar a cena. Percebeu quão equivocado havia estado, sua filha só queria proteger seu bebê daquele homem interesseiro e mimado. Com o coração cheio de arrependimento, Vitor decidiu procurar Sandra para pedir perdão. Propôs-se a dizer que, se ela desejasse se divorciar, ele a apoiaria em todo momento. O mais importante para ele era a sua felicidade. Sandra, filha, disse Vitor com voz trêmula ao entrar na casa, quero falar com você. Sandra olhou surpresa, mas assentiu, convidando-o a sentar-se. Pai, o que aconteceu? Perguntou Sandra, preocupada. Vitor suspirou e sentou-se ao lado dela, tomando suas mãos entre as suas. Fui um tolo, Sandra. Percebi que você só queria proteger seu bebê. Aquele homem, o que veio hoje, não é alguém digno de você nem do meu neto. Quero te pedir desculpas por ter te pressionado a se casar com o Gerardo. Se você quiser se divorciar, vou te apoiar em todos os momentos. O que mais importa é a sua felicidade. Sandra sorriu levemente, apertando as mãos de seu pai. Pai, obrigado por me dizer isso. Mas deixe-me te contar uma coisa. Nesse tempo, o Gerardo e eu nos conhecemos melhor. No começo, ele aceitou a proposta apenas pelo bem-estar da família dele, mas juntos aprendemos a nos amar. O Gerardo é um bom rapaz, e formamos uma verdadeira família. Encontramos a felicidade no meio de tudo isso. Vitor, comovido e aliviado, sentiu um nó na garganta. Fico muito feliz em ouvir isso, filha. Você não sabe o quanto me alegra saber que você é feliz. Prometo apoiar você e sua família em tudo o que precisarem. Quero melhorar meu relacionamento com você e ser parte da sua vida de forma positiva. Sandra o abraçou, e pela primeira vez em muito tempo, Vitor sentiu que tudo ia ficar bem. A partir desse momento, ele se dedicou a estar presente para sua filha, seu genro e seu neto, construindo um relacionamento baseado no amor e no apoio incondicional. A partir desse momento, Vitor se dedicou a estar presente para sua filha, seu genro e seu neto. Ajudava no que podia, desde cuidar do bebê até fazer pequenos reparos na casa de Sandra e Gerardo. Tornaram-se uma família unida, compartilhando jantares e celebrações juntos, fortalecendo os laços que o tempo e os mal-entendidos haviam desgastado. Vitor encontrou em seu papel de avô uma nova razão para viver com alegria. Cada sorriso de seu neto e cada gesto de carinho de sua filha lhe lembravam que ele havia tomado a decisão correta ao colocar o amor e a compreensão acima do orgulho e das expectativas sociais. A família, finalmente, havia encontrado a paz e a felicidade que tanto mereciam. E assim, amigos, chegamos ao final desta história. Uma história de amor, redenção e o poder da família. Vimos como, através do perdão e da compreensão,
É possível curar as feridas mais profundas e encontrar a felicidade, mesmo nas situações mais complicadas. Às vezes, a vida nos coloca em situações difíceis e nos desafia de maneiras inesperadas. É fácil se deixar levar pelo orgulho e pelo ressentimento, mas a verdadeira força está em reconhecer nossos erros e abrir nossos corações ao perdão e ao amor. Como na história de Vitor e Sandra, sempre é possível encontrar uma nova oportunidade para ser feliz e estar em paz com nós mesmos e com os outros. Obrigado por nos acompanhar nesta história. Se você gostou, não esqueça de dar like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Nos vemos na próxima história. Cuidem-se e lembrem-se sempre de valorizar seus entes queridos.